estão preparados aqui para a palavra? Amém. Glória a Deus por isso. Ai, Senhor. Abra tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 32. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus, nós amamos a tua palavra, Senhor. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Diz assim: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Eu estava até brincando com o Gu ali, quando a pastora falou: nossa, eu sempre sonhei ter um casal, né? Falei: vixe, eu sonhei com tantos filhos. Ele tá para trás, amor, ó. Jacó estava com 11 aí. Eu lembro a gente estudando o povo indo para o Egito. Benjamim, novinho, foi para o Egito já com uns 10 filhos. Falei: rapaz, estou atrasado, Senhor. Mas vamos continuar. Versículo 23. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Versículo 30. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Que o Senhor possa ministrar-nos nesta noite. Te agradecemos pela tua presença neste lugar, através dos louvores, através das sementes plantadas. Nós pedimos que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Dai-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e corações para receber a tua palavra nessa noite. Que possamos sair daqui completamente transformados, meu Deus, cientes que o Senhor tem algo novo preparado para as nossas vidas. Que possamos trilhar os teus caminhos e estar debaixo da tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Você conhece essa história? Jacó, nesse momento, está atravessando ali o vale de Jaboque. Jacó, ele nasce, é gêmeo de Esaú. A Bíblia fala que eles brigavam dentro do ventre, porque seriam 2 nações poderosas. Jacó nasce agarrado no calcanhar do seu irmão para que ele pudesse ser o primogênito. Um homem de muitas lutas desde o início da sua vida. Você sabe que ele compra a primogenitura de Esaú. Ele rouba com a sua mãe, ele rouba a bênção de Isaac para o primogênito. E quando Esaú fica sabendo disso, que o pai dele abençoou o filho errado, ele fica furioso e ele decide matar Jacó, decide se vingar de Jacó. Jacó foge então para a casa dos seus tios, e ali ele começa a trabalhar, ele casa, ele constitui a sua família, ele tem muitos bens. Porém, chega nesse momento onde já estava havendo desavenças entre ele e o seu sogro. Ele decide voltar para a sua terra natal, e é nesse momento em que nós chegamos nesse capítulo 32. Jacó levando tudo aquilo que ele tinha para voltar à sua terra natal.
Então ele estava saindo da casa de Labão e voltando para a sua terra. E nesse período, essa passagem do Vale de Jaboque é um vale que pega a parte de Padã e a parte de Canaã, fica no meio. Precisava passar por esse lugar para chegar à terra da sua juventude, da onde ele foi criado, a terra dos seus pais. Porém, Jacó, ele não sabia como que o seu irmão iria recebê-lo. Da última vez que ele tinha visto, o irmão dele queria matá-lo, e passou-se muitos e muitos anos. Porém, ele chega nesse momento no Jaboque, num lugar de transição, e o tema dessa mensagem é presos na transição. Ele chega até esse local, aonde era o meio das coisas, era o meio da onde o local que ele tinha saído, né? O pessoal fala do ponto A e o ponto B, era o meio, era só passar por isso e ele chegaria ao seu destino. E a Bíblia diz que ele, ao anoitecer, ele pega os seus filhos, as suas mulheres, os seus bens e atravessa o Jaboque, porém ele fica sozinho. E naquele momento um homem se levanta para lutar com Jacó. Jacó sempre foi um lutador desde o ventre, lutava. O nome Jacó significa enganador, usurpador, traiçoeiro. Ele sempre quis levar vantagem nas coisas. E agora esse homem se levanta contra ele e eles lutam durante toda a noite. Sabe o que é interessante? Nessa passagem aqui, Jacó tinha em torno de 95 a 98 anos. E ele lutou uma noite inteira. Eu falei, meu Deus, se dependesse de nós para lutar com alguém, às vezes nós íamos durar 2 minutos. Nós vemos o UFC, quem gosta de UFC aí, os rounds, 5 minutos, round, 3 minutos. 3 minutos, os lutadores treinados já estão cansados. Imagina Jacó lutando a noite inteira contra aquele homem. E ele estava nesse lugar de transição. Fala assim comigo, lugar de transição. Lugar de transição. O medo tomando conta do seu coração, porque ele estava saindo da terra onde ele prosperou, uma terra de refúgio para ele, onde acolheu ele no seu momento difícil, e ele estava tentando retornar, mas com a incerteza do que encontrar adiante. E sabe, é nesse processo, é no meio em que o Senhor ele nos encontra para realizar algo extraordinário em nossas vidas. Sabe de uma coisa? O inimigo ele é bom para preencher os buracos e os espaços que existem no meio, para que você não veja o que Deus está fazendo. Porque nós fomos treinados a olhar onde nós estávamos e onde nós queremos chegar. Nós olhamos o passado e a realização da promessa, e você fica vislumbrado com o teu futuro. Porém, se essa for a sua maior intenção, e só olhar para o futuro, e só olhar para a bênção que Deus vai fazer, para a tua família transformada, para a casa que você quer comprar, o emprego que você quer ter, o cargo, a empresa que você quer abrir, nós perdemos o que Deus está fazendo no meio. E Deus pode fazer coisas no meio do processo. As coisas mais bonitas e melhores aconteceram no meio, no processo de transição. Nós, no Jump Sumaré, o apóstolo René ministrou sobre isso, sobre a viúva de Naim, em que no portal, né, ele fala sobre essa transição do portal, onde a viúva estava saindo da cidade com os moradores para enterrar o seu filho, e por outro lado, Jesus chega naquela cidade e há esse momento de transição. O povo estava saindo com morte e Jesus chegando com vida, e aquele menino, ele é ressuscitado.
e a vida venceu a morte. Então, as melhores coisas estão nesse meio, no processo de transição. O medo, a incerteza pode tomar conta de nós, porém, nós não podemos ficar divididos, porque ou eu decido passar nessa transição e chegar aonde Deus tem para mim, ou eu retrocedo. A nossa apóstola gosta de dizer o versículo do profeta: Senhor, aviva-nos no meio dos anos. É um local de decisão, é um local de transição. Ou eu retrocedo, ou eu avanço. É o mesmo percurso, é o mesmo tempo. E muitas vezes, quando nós chegamos nesse lugar de transição, nós, com medo do que está adiante, a incerteza toma conta do nosso coração e nós pensamos em retroceder. Tem um livro, um capítulo de um livro que eu estou escrevendo, que é sobre a síndrome do líder hesitante. É exatamente nesse meio você ter medo, porque talvez no teu passado você se frustrou com alguma coisa e agora você até tenta ir, mas você hesita com medo do que pode acontecer. E Jacó estava nesse local de transição. Ele poderia muito bem ter fugido daquele homem. Ele poderia ter passado correndo o val do Jaboque, ou poderia ter voltado. Porém, ele decide enfrentar, no meio do processo, ele decide enfrentar aquele homem, começa a lutar com ele durante toda aquela noite. E o Senhor nos chama para nós não ficarmos divididos. Eu fiz até um exemplo aqui nessa manhã, eu quero fazer de novo. Vem aqui, Jô, vem aqui, Davi, o Davi participou de manhã, e o Davi vai me ajudar aqui também, e o Jô. Dois caras fortes, vocês conseguem perceber. Atléticos. Ih, rapaz. Tem misericórdia, Senhor. Nesse período, aonde você está nesse meio, e talvez, vamos supor aqui que você foi de manhã, agora vai ser o Jô à noite. O Jô é as coisas de Deus, o Davi é minhas coisas pessoais, e eu estou no meio desse processo dividido, porque ambos me puxam, e eu fico que agora, será que eu faço as coisas na igreja, eu tenho que ser esposo, eu tenho que ser pai, e você fica no meio, muitas vezes dividido. O que você vai fazer? O que você pode fazer nesse momento? Porque os dois estão te puxando, os dois querem a sua atenção. Eu não posso simplesmente largar a minha família e agarrar as coisas da igreja, mas eu não posso também largar a igreja e agarrar a minha família. Ao mesmo tempo em que Deus espera que eu seja um pastor, ao mesmo tempo o meu filho espera que eu seja um pai, ao mesmo tempo que a igreja exige de mim ser um líder e exemplo, a minha esposa também quer que eu seja um marido. E eu estou dividido, o que eu faço? E aí tem aquelas pessoas que falam assim: você precisa confiar em Deus. Você fala, mas qual que é de Deus? Porque a minha família é de Deus, as coisas da igreja também é de Deus. Então eu fico dividido, o que eu faço agora? E é nesses momentos que você está na tua transição e a incerteza pode te roubar. Porque você pode até querer ir mais, fazer as coisas da igreja, mas você sabe que tem conta para pagar, você tem boleto, você tem cartão. Gente, eu vou confessar aqui. Eu acho que eu tenho umas 5 pessoas comendo lá em casa. E é só a Pamela e o Ramon, mas eu acho que eles... Sabe aqueles leprosos, 4 leprosos que foram marchando e pareciam um exército? Eu tô achando que são eles lá, porque os dois devoram um banquete. Meu Deus, Senhor, me ajuda. E você está aqui, e agora o que eu faço? Eu tenho que liderar, eu tenho que ser pai, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tantas coisas, eu estou dividido.
Vocês esperam que o pastor, a pessoa que for ministrar aqui no domingo, preparem a palavra, sim ou não? Vocês esperam que essa pessoa tenha se dedicado, orado, para não fazer como o termo que nós usamos em casa, encher linguiça. Mas ao mesmo tempo que você espera isso de mim, eu sei que está me demandando isso, o meu filho também quer atenção. Diga-se de passagem, ele não grude. E ele quer, e eu falei agora, e no mesmo tempo você está nesse dividindo, o que eu faço? O que eu me entrego? O que eu posso fazer? E nessa semana um discípulo falou assim: ei pastor, vamos pescar. E aí eu pensei, no sábado, vamos pescar no sábado. E aí Senhor, meu lado de líder eu preciso passar tempo com os discípulos, mas o meu lado de pai, o meu filho tem uma feira de ciências. Eu falei, cara, eu posso ir 5 horas da manhã. O evento era às 9. Falei, eu vou às 5. Aí você imagina pegar aqueles, né? Aqui, ó. E aí eu tenho que ter o meu papel de líder, eu tenho o meu papel de pai, e aí a minha esposa quer comer espetinho de churrasco com farofa, e eu fico dividido. E talvez você está nesse momento da tua vida, você está dividido. Eu me dedico mais o quê? A mais a igreja, mais o meu trabalho, mais a célula, mais a minha empresa. O que eu faço? Mas quando nós estamos nesse momento de transição, no meio, o Senhor não quer que você solte as coisas da igreja, as coisas espirituais, mas Ele também não quer que você solte a sua família, os seus compromissos. Mas nesse momento de transição é necessário que Ele tenha um encontro com você. E se Ele tiver um encontro com você, Ele vai transformar a tua vida. E agora você não vai ficar mais dividido, mas vai ficar fácil você juntar e ser um agora. Aleluia! Você não vai ficar dividido qual que eu vou, porque ambos vão fazer parte da tua vida. Vai ser natural, não vai ser, eu tenho que fazer isso, não, eu tenho que fazer aquilo. Não, você está unido agora. E a mesma coisa que você faz para Deus é a mesma coisa que você faz para a tua casa. O mesmo exemplo que você é na igreja e na tua célula, você é como pai ou como filho. O Senhor não quer que você fique dividido e separe as coisas, Ele quer que você junte isso para enfrentar o que for necessário para receber aquilo que Ele tem para a tua vida. Você pode dar a palavra, Senhor? Obrigado. Glória a Deus. E às vezes nós ficamos presos nessa transição. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei qual eu me dedico mais. E eu estava comentando esta manhã. Quando você casa, você tinha a sua vida de solteiro, e agora você tem a sua vida de casado. Não tem como você ficar preso nessa transição. Eu até falei, quando eu era solteiro, os meus discípulos iam toda sexta e sábado, domingo em casa, para a gente jogar videogame, virar à noite, conversar. Hoje, se eu levo os meus discípulos, sexta-feira, já pensou, amor? Você chega do escritório, nunca pensou? Você chega do escritório, tá lá aquele pessoal, a gente vai dormir aqui hoje, vamos jogar videogame, fazer pipoca. Não tem como mais. Agora eu sou casado. Se eu coloco eles para dentro, a minha esposa me coloca para fora. Mas eu não posso ficar preso nessa transição. Eu passei, eu superei. E talvez você pode estar dividido. Poxa, será que eu me dedico mais aos meus estudos? Ou será que eu me dedico mais em conhecer ao Senhor? Será o Senhor me chamou para abrir uma célula? O Senhor me chamou para abrir um lar de paz? O Senhor me chamou para orar por alguém? Mas eu preciso ganhar dinheiro, porque eu tenho um boleto para pagar na semana que vem. E aí você fica dividido nessa transição. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu faço as coisas de Deus? Será que eu faço as coisas que eu necessito? E se nós não atentarmos para isso, o inimigo ele vai preencher esses espaços para que você não veja o que Deus está fazendo. Esse homem lutou, Jacó lutou com esse homem a noite inteira. E o homem viu, a Bíblia diz, olha, e o homem disse: deixa-me
conseguindo dominar Jacó. Jacó estava convicto: não, esse homem aqui é diferente, eu preciso arrancar alguma coisa dele. Ele disse: eu tenho que ir, já está passando o dia, está chegando o dia. Mas Jacó disse: eu não vou te deixar ir sem que você me abençoe. Aleluia. Eu não vou perder essa oportunidade. E o homem viu que não estava conseguindo lutar contra Jacó, e aí ele toca no quadril de Jacó e fere a articulação da coxa de Jacó. E aqui nós falamos: poxa, eu aprendi que quando Deus me encontra, eu recebo uma bênção, eu recebo um milagre. Jacó recebeu um quadril quebrado. Talvez não era o que ele estava esperando, mas foi necessário. No meio daquela luta, o homem viu que não conseguia vencer, então tocou o quadril, a articulação da coxa de Jacó, e ele começou a mancar. E por essa insistência nesse processo de transição, o homem diz: qual é o teu nome? Ele diz: meu nome é Jacó. E o homem diz: a partir de hoje você não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel. E agora Jacó fica preso mais uma vez nesse processo. Jacó, enganador, usurpador, trapaceiro, e Israel, príncipe de Deus. Talvez Deus está te chamando para fazer grandes coisas. Talvez Deus tenha te incomodado e você: eu sei que eu preciso ser príncipe, mas talvez esse pecado aqui eu não consigo largar. Deus te chama para a santidade, mas você não quer largar a pornografia. Deus te chama para fazer coisas grandes, mas você não quer largar o adultério, a mentira, a fofoca, não importa qual seja o pecado. Mas você não pode ficar preso nesse processo de transição. Eu não sou mais enganador, eu não sou mais o velho homem. Agora eu recebi, Jesus me aceitou, Jesus me escolheu e Ele transformou a minha vida. Aleluia. Eu não posso mais andar e pensar como eu era no passado. Porque se eu deixo isso acontecer, eu vou voltar a ser enganador, eu vou voltar a ser trapaceiro. Mas agora eu sou o príncipe de Deus, eu sou escolhido, você é escolhido de Deus. Aleluia. E você não pode ficar preso nessa transição. Você precisa enfrentar e passar por isso, porque no final é muito lindo o teu futuro. Porque o profeta Jeremias diz: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Então eu sei que por Jesus o meu futuro vai ser um futuro bom e um futuro de esperança. Mas nós estamos no meio. Aleluia. E se você não entender que Deus pode transformar a tua vida agora, no meio, não só no futuro, não só o que Ele fez no teu passado, Ele pode tocar em você nesse processo de transição que você está enfrentando. Aleluia, Jesus. Muitos trocaram de emprego, muitas pessoas testificaram nesta manhã processo de transição, estão partindo para uma outra empresa. Pessoas testificaram pela manhã que abriram empresas, um processo de transição. E talvez você fale: pastor, mas eu quero fazer isso, mas eu estou dividido. Eu preciso de mais tempo. Eu tenho os meus afazeres como pai, como esposo. Eu não sei se eu consigo lidar com isso. Eu estou dividido. E eu falei aqui nesta manhã. Falei: olha, se fosse o meu desejo, eu gostaria que a semana aumentasse pelo menos mais uns 3 dias. Ficar com 10 dias na semana. Porque na segunda eu estou aqui dando aula no seminário teológico. Terça-feira, 2 terças nós temos compromisso. As que não tem a gente faz ensaio. Então todas as terças eu estou na igreja. Quarta-feira nós temos 2 quarta-feiras de compromisso. E as outras é o ensaio, né, que fica revisando de terça e quarta. Quinta-feira eu estou na célula. Compromisso é na igreja. Compromisso na igreja. Quinta-feira, célula. Sexta-feira, eu estava aqui na igreja, que nós estamos numa reforma aí. Eu estava sexta-feira aqui na igreja. Ontem eu estava aqui
na fonte, ou quando tem algum evento e tal. E hoje eu estou aqui nos 2 cultos. E ainda sou pai, sou esposo, trabalho, tenho obrigações. Eu falo, Senhor. E aí muitas pessoas falam, mas como que você consegue? Porque eu passei por essa transição. Eu passei esse processo de transição. Isso faz parte de mim, não me divide mais. Mas você pode estar dividido. Você pode estar nesse lugar, poxa, eu queria fazer mais para Deus, mas eu preciso também ser um esposo melhor. Eu queria participar mais das coisas, ser um voluntário, servir, abrir célula, mas eu preciso ter as minhas responsabilidades na minha casa também. Eu estou dividido, o que eu vou fazer? Mas o Senhor nessa noite, Ele te trouxe aqui para você sair dessas prisões da transição. Para você não ficar mais dividido no teu pensamento, mas para você avançar na direção que Deus tem para você. E mesmo que nesse encontro em que Jesus pode te pegar no meio do teu processo, mesmo que doa, mesmo que cause um dano, como aconteceu com Jacó, olha o que diz o versículo 31. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. O momento em que Jacó foi abençoado também foi um momento de transição. Não era completamente noite, mas também não era completamente dia. A Bíblia fala que foi no amanhecer. E aí, quando nasce o sol, se tornou dia, ele atravessa Peniel, mancando. Ele sai dali com uma marca. Só que essa marca era para que ele se lembrasse que ele não seria mais um enganador e um trapaceiro, mas agora ele seria um príncipe de Deus. E talvez Deus precisa nos colocar marcas para que possamos lembrar que o nosso velho homem não nos influencia mais, mas agora nós somos filhos e co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós não somos mais escravos, mas agora Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E eu não sei se você consegue entender isso, mas Deus te trouxe aqui para trazer uma marcação na tua vida, para você não seja mais aquilo que você foi no teu passado, mas que você saia daqui nessa noite entendendo que o melhor do Senhor está por vir. E você vai sair mais forte, você vai sair preparado, porque você terá um encontro verdadeiro com Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 21 diz: pela fé, Jacó, à beira da sua morte, veja, outro lugar de transição. Jacó, pela fé, à beira da sua morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus. Quando nós vemos a história de Jacó, Jacó sempre quis receber a bênção. Ele compra a primogenitura, ele rouba a bênção do seu pai, ele se enriquece lá na casa do seu sogro, ele diz: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor guardar a minha ida, a minha volta, se o Senhor me proteger, tudo aquilo que eu tenho, eu vou te dar o meu dízimo. Ele faz isso, ele pede que o Senhor o abençoe. Nessa luta com o homem, no Val de Jabó, ele diz: ei, você não vai embora sem me abençoar. Porém, depois desse momento onde ele é marcado, onde ele passa por essa transição, agora veja que Jacó, ele abençoou. Eu não sei quantos anos você serve ao Senhor, talvez 5, 10, 20, 30 anos, não importa. Mas ainda você está pedindo bênção ou você está abençoando pessoas? Você consegue entender que aquilo que você precisa, Deus já colocou em você. Você consegue entender que o Espírito Santo já está em nós. Você consegue entender que Jesus nos deu autoridade e poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Você consegue entender que Jesus disse: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou conceder a vocês. Aleluia. Então eu preciso passar por esse local de transição, um local onde eu já
já recebi aquilo que Deus tinha para mim, então agora eu vou me entregar, eu vou abençoar outras pessoas. Eu vou me doar. Olha, interessante, a Bíblia tem várias passagens sobre transição, mas eu quero falar mais uma. Atos capítulo 3, não precisa colocar do versículo 1 ao versículo 8, você conhece a história daquele paralítico em que Pedro e João curam eles. Entenda isso. Eles estavam vivendo um momento de transição. Jesus tinha ascendido ao céu. Eles estavam orando lá e estavam em Pentecostes, e aí vem o Espírito Santo. Agora eles são cheios do Espírito Santo, e agora pela primeira vez a palavra é de Pedro, e Pedro prega, e 3.000 pessoas se convertem, recebem a Jesus. Uau, que momento de transição! Um momento onde a igreja estava sendo edificada através dos apóstolos, da doutrina, da comunhão. E aí nós chegamos no capítulo 3, onde vai narrar esse primeiro milagre que acontece. A Bíblia diz que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Eles estavam indo, e a Bíblia também diz que estava sendo levado um homem que ficaria na porta para pedir esmolas. Transições, um indo para o templo, outro indo para pedir esmolas. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que Pedro e João viu. Eles estavam indo entrar no templo, e aquele paralítico pede esmolas. E Pedro fala para ele: olha para nós. E aquele paralítico fixa os seus olhos em Pedro, esperando que Pedro pudesse dar alguma coisa a ele. E Pedro diz: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata. Eu não tenho essas coisas. Eu preciso entender que eu já tenho o que é necessário, já está dentro de mim. E por isso, sabendo o que está dentro de mim, eu tenho autoridade para compartilhar com outros. Porque eu já passei por esse processo de transição. E Pedro estava falando: ei, eu não tenho o que você precisa, mas eu tenho aquilo que você necessita. Eu não tenho o que você está esperando, carnal, coisas, benefícios para você, mas eu tenho algo que pode mudar a tua história. Eu não tenho aquilo que você está esperando. Talvez você pode ter vindo aqui: poxa, eu não queria receber essa palavra hoje, mas eu quero te dizer que eu não tenho aquilo que você quer, mas eu tenho aquilo que você necessita. Porque Pedro disse: eu não tenho isso, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia. O que Pedro tinha. Aleluia. Pedro andou com Jesus. Pedro viu milagres que Jesus fez. Aleluia. Pedro também negou? Sim, mas Pedro andou sobre as águas. Pedro também quis paralisar o ministério de Jesus? Sim, mas também Pedro se levantou para quando foram prender Jesus no Getsemane. Pedro foi tomado pelo Espírito Santo em Pentecostes e se levanta com autoridade para pregar. Pedro sabia o que estava dentro dele. Aleluia. E aí, talvez nesse momento de transição, eu aprendo isso com Pedro. Nos momentos de transições, quando nós passarmos, não pode subir para a nossa cabeça. Pedro agora era o líder da igreja. Pedro agora era o cara, era o mais respeitado dos apóstolos, porque ele que começou. Jesus diz: Pedro, você é pedra, e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Então Pedro era o principal, mas Pedro diz: o que eu tenho eu te dou. E ele diz: em nome de Jesus. Aleluia. Não é no meu nome, não é na minha capacidade, não é nos meus conhecimentos, não é naquilo que eu posso fazer. Aleluia. Eu sei que eu passei por esse momento de transição, mas ainda reconheço que Ele está acima de mim. Eu sei que agora eu recebi essa autoridade, mas eu também sei que sozinho eu não posso fazer nada. Então Pedro diz: eu não tenho o que você quer, mas aquilo que está dentro de mim, a autoridade que eu recebi de Jesus, no nome dele, levanta e anda. No nome dele, levanta e anda. Aleluia. Glória. Deus seja louvado.
Aquilo que Deus faz em nós não pode ficar em nós. A transformação que Deus fez em Jacó não ficou só nele, porque ele libera bênção para os seus filhos, que são as 12 tribos de Israel. Nesse local de transição, você pode estar preso hoje, mas o Senhor quer quebrar essas correntes para que você vá adiante. Amém. Deus não quer que você fique no Val de Jaboque lutando até morrer. Ele quer que você passe e supere isso. Aleluia. Mas quando você passar, reconheça que sem a presença dele você não é nada. Aleluia. Quando você chegar a lugares que você nunca imaginava, não é pela sua competência, não é porque você é bom, não é pelas suas qualificações, é pelo poder dele que habita em nós. Aleluia. E aí Pedro diz, em nome de Jesus, levanta. E ele segura aquele homem pela mão direita, sinal de autoridade, e ajuda a levantar aquele homem. Versículo 7 diz que imediatamente os pés deles ficaram fixados, firmes. Os tornozelos daquele homem imediatamente ficaram firmes. E a Bíblia diz que ele deu um salto e se pôs em pé. E muitas vezes nós achamos que só ficar em pé já é o necessário. Na psicologia existem duas coisas. Há uma diferença entre mudança e transição. Eu quero compartilhar isso com você. Mudança significa passagem de um estado para o outro, de um clima para o outro, ou seja, de coisas externas. Quando alguém fala para você, eu vou fazer uma mudança, você entende que ela vai pegar ali os seus móveis, né, os seus pertences e vai se mudar para um outro local. Mudança climática, eu disse aqui, nós como bons cidadãos são bernardenses, né, os batateiros. Eu sou batateiro, nasci em São Bernardo. E nós que moramos aqui nesse lugar privilegiado, no melhor bairro de São Bernardo do Campo. Acho que você não recebeu. Amém. Esse lugar aqui é o melhor bairro de São Bernardo do Campo. Amém. Quem mora em outros bairros é o melhor bairro de São Bernardo do Campo. Quando você sai, eu vou sair para trabalhar, eu levo blusa, shorts, guarda-chuva. Eu não sei como que vai dar o clima quando eu voltar, né? Eu saio preparado com tudo. Não sei se vai dar sol, chuva, vento, frio. Meu Deus do céu. Isso é mudança. Agora, transição significa passagem do velho para o novo. É um processo psicológico pela qual pessoas têm que passar para poder lidar com as circunstâncias que mudaram. Entenda isso, transição é psicológico. É uma mudança de mentalidade. Por isso que nós precisamos nos renovar na transformação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos passar pela transição para lidar com as circunstâncias que mudaram. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. O próprio Jesus disse: ei, não tem como você pegar um vinho novo e colocar em um odre velho, porque senão o odre vai quebrar, o vinho vai derramar, você vai perder os dois. Não tem como eu ficar preso na transição. Senhor, eu quero o novo, mas eu não quero largar o velho. Senhor, eu quero ir mais profundo na tua presença, mas eu não quero parar de falar mal das pessoas. Senhor, eu quero abrir uma célula, mas eu também não quero parar de ter um engajamento no meu Instagram. Nós não podemos ficar divididos quanto a isso. Mas nós precisamos passar por uma transição de mente do velho para o novo. E nesse ano nós começamos a fazer muitas coisas aqui na igreja. Nós implantamos muitas coisas e temos ainda algumas coisas para fazer. Nós estamos nesse processo, Deus está acelerando as coisas. Porém, eu lendo um livro sobre liderança, e eu estou lendo ele há algum tempo, um livro grande, eu estou com calma estudando ele. Uma frase do pastor, um pastor americano, ela me pegou. E ele diz: se você muda só o modelo, você não vai ter êxito. A forma de fazer
aquilo que é externo, sabe? É bom, as mudanças são boas, né? Na mesa dos apóstolos, você vem aqui, tem uma mesa, tal, um docinho, um bolinho, né? Tem umas coisas que é boa a mudança, mas ele disse, se você mudar só o modelo, de nada adianta, você precisa mudar a mentalidade. Porque nós podemos arrumar as cadeiras aqui de qualquer que seja, podemos jogar o púlpito para trás, podemos pintar a igreja de amarelo, de azul, de branco, qualquer cor que seja. Se não mudar a mentalidade, não adianta nada. Se eu mudar, é luzes, é cortina, é aquário, é roupa, é vestimenta, é crachá, mudança de modelos não adianta se nós não mudarmos a nossa mentalidade. E Deus te chamou nesta noite para passar por uma transição. E transição não é só mudar o teu estilo de roupa. Transição não é somente você ter um crachá no teu peito. Transição é você mudar a tua mentalidade. Porque você não é mais escravo, mas agora você é príncipe de Deus. Você é uma princesa de Deus. Então nós precisamos nos portar como príncipes e princesas. Aleluia. Transição. Fala, pastor, eu estou muito tempo na igreja, eu sei disso, você já mudou muito. Mas será que você ainda está preso na transição? Será que as coisas que você está fazendo ainda são dos tempos passados? Será que você não viu o que Deus está fazendo, as circunstâncias que Deus está nos levando? Nós não podemos ficar presos no passado, mas nós precisamos transicionar a nossa mente para lidar com aquilo que Deus está fazendo agora. Glória a Deus. Porque Deus é um Deus de coisas novas. Entenda isso que eu vou falar. Se nós tivéssemos a mentalidade de alguns no tempo de hoje, que para alguma pessoa ser curada, um cego, por exemplo, teria que colocar as mãos sobre os olhos dele e orar. E aí você vai pensar, não, a pessoa só é curada da cegueira se você colocar os dedos e ungir com óleo. Muitas pessoas têm essa mentalidade. Porém, na Bíblia, Jesus, para um cego, ele cospe no chão e passa lodo. Para outro, ele ora. Se nós tivéssemos essa mentalidade no tempo de Jesus, nós não iríamos acreditar em Jesus, porque ele fazia coisas novas. Ele fazia, porque o negócio era a mentalidade, não era aquilo que estava interno, mas era aquilo que estava saindo de dentro de Jesus. E eu quero que você entenda que talvez você está esperando o mesmo milagre que aconteceu no teu passado, mas Jesus está falando, ei, nessa transição tem uma coisa nova para você. Não espere aquilo que já aconteceu no teu passado, porque eu posso te surpreender. Eu posso fazer algo novo na tua vida. Eu posso realizar algo que você nunca viu. E nós estamos debaixo dessa palavra nesses 120 dias de Deus está acelerando o processo, um tempo de aceleração. E nós recebemos uma palavra que em 120 dias nós viveremos coisas que nós não vivemos em 12 anos. E eu não sei se você crê nisso, mas eu já tenho experimentado essa palavra. Muitos aqui já têm crido, experimentado o que Deus está fazendo. E eu quero te convidar nessa noite a ter uma transição na tua mente, a não mais ficar dividido, mas se entregar por completo ao Senhor.